Salmo 49, nós vamos meditar no Salmo 49, a palavra nos diz assim: ouçam isto vocês, todos os povos, escutem todos que vivem nesse mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Porque devereis temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Aqueles que confiam em seus bens se gabam de suas muitas riquezas. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que vivam para sempre e não sofra decomposição, pois todos podem ver que os sábios morrem como perece o tolo e o insensato, e para outros deixam seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, sua habitação de geração em geração. Ainda que tenham dado seu nome às terras, o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre, é como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmo e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinadas à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles, a aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus remirá a minha alma da sepultura e me levará para si. Amém, irmãos? Que nós ficamos cada dia com essa palavra poderosa, que cada dia nós tomamos posse da palavra do Senhor em tudo. Nós olhamos para esse salmo, é um salmo nós olhamos, esse salmo se diz respeito aos tolos ricos com soberba, que confiaram nas suas grandes riquezas e em si mesmo, para garantir sua segurança no mundo. O Salmo 52 fala desse assunto, é um salmo de um levítico. Aqui se fala os levíticos eram responsáveis pela adoração. Os levíticos tinham, o papel deles era o sacerdócio. Sem ser o sacerdócio, eles eram responsáveis pelo louvor do templo, pelos ensinamentos, por tudo. Então nós vamos falar desse assunto. O verso 1 diz assim: ouçam isso vocês, todos os povos, escutem todos que vivem nesse mundo. Olhamos, bom seria se isso cumprisse, né, meus irmãos? Se todos que vivem nesse mundo ouvissem a palavra do Senhor, seria uma bênção para essa nação, para as demais nações, tudo, para a gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. Aqui se fala, olhamos, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Aqui se fala da meditação do coração trazendo entendimento. Então nós vamos meditar nesse assunto. O autor, como eu disse, é um levítico. Ele sabe como é a vida sem riqueza. Os levíticos tinham a herança que o Senhor Deus deu aos levíticos, foi ali. Eles eram responsáveis pelo sacerdócio, pelo ensinamento do templo, pelo louvor, por adoração, tudo. Então eles não receberam herança. Nos dias que Josué entrou ali em Jerusalém, em Israel em si, em Israel, a terra foi dividida para as 11 tribos, independente a tribo de Levi. A tribo de Levi não recebeu herança. Quem está falando aqui de uma vida sem riqueza é uma pessoa experiente, é uma pessoa que vivia para adorar o Todo-Poderoso. Então uma pessoa que tinha muita segurança no Senhor. Se fala no Levítico que a vida dele era uma vida de adoração. Eles recebiam o quê? Eram os dízimos da lavoura, das plantações que os judeus plantavam, as demais tribos, e levava tudo para o templo. Então eles se mantinham com aquilo. Eles não trabalhavam, eles viviam para adoração. Por isso eles não receberam herança do Senhor. Então nós olhamos Números 18, do 21 ao 24 fala isso. Deuteronômio também 14, do 27 ao 29 relata esse assunto. Ele observou a atitude de muitos ricos. Aqui nós olhamos o Levítico ali, que escreveu esse salmo. Ele observou a atitude de muitas pessoas ricas, pessoas ali da alta, ricas.
Então nós olhamos pelos versos 5 e 6, que diz assim: por que devereis temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Isso aqui é para fechar isso aqui. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então, se nós olhamos, a palavra diz: por que deveis temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Aqui se fala do temor. Porque deveis temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem. Aqueles que confiam em seus bens se gabam de suas muitas riquezas. As pessoas que confiam nos seus bens se gabam de suas riquezas. Quantas pessoas acham que não precisa temer o Senhor, não precisa parar para ouvir um cristão, porque eles se auto-beneficiam, eles acham que o seu dinheiro compra tudo, que eles têm os melhores médicos, os melhores convênios, diante da justiça eles têm os melhores advogados, então eles se gabam nas suas riquezas, os melhores carros. Então a confiança deles é alto em cima do que tem. Quando nós observamos pela palavra, o verso 6 dizendo: aqueles que confiam em seus bens se gabam de suas riquezas. E ali o Levítico observando, eles se gabando das suas riquezas, se prevalecendo do que tem. Diante de tudo isso, nós podemos observar: muitos ricos são estúpidos, mostra sua sabedoria para todos ouvirem, e os que sentem medo dos ricos sejam libertos da ansiedade ou da hipnose, que é a mesma coisa, exercida pelos ricos. Olhamos aqui quantos ricos são estúpidos. Nós vemos aqui mostrando a sua sabedoria para todos ouvirem, e os que se sentem medo dos ricos serem libertos da sua hipnose, da ansiedade. Tem pessoas ricas que eles se prevalecem, e ali o salmista viu tudo isso naqueles dias. Podemos observar: a morte é inescapável, é a ruína, o destino deles, e no fim os justos triunfarão sobre eles. Aqui nós olhamos, o rico prevalece muito, muitas vantagens diante dos seus olhos, mas a palavra diz que no fim os justos vão prevalecer sobre eles. O verso 14 diz assim: como ovelhas estão destinadas à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Como ovelhas estão destinadas à sepultura, ainda diz: e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles. Aqui se fala da vitória do cristão, a vitória dos que adoram o Senhor o Todo-Poderoso, a vitória dos que voltam à vida para a glória do Senhor. Que nós voltamos, meus irmãos, nossa vida dia após dia para a glória do Todo-Poderoso. Podemos observar aqui, se fala a aparência deles, aqui em seguida fala: a aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Os ricos constroem tantas mansões, acham superior a tudo, mas na sepultura estão longe das suas gloriosas mansões. E sendo que feliz é quem? O cristão que para cada dia e começa a refletir: onde eu vou passar a minha eternidade? Onde eu vou estar na minha eternidade? Que nós voltamos a nossa vida dia após dia para a glória do Todo-Poderoso. Voltamos a nossa vida com o objetivo de adorar o Senhor em tudo, reconhecer a dependência do Senhor em tudo na nossa vida, que nós reconhecemos a dependência do Senhor em tudo. Se fala da futilidade dos prazeres do mundo, a riqueza, o orgulho, a fama são mencionados nesse salmo. A finalidade é instruir e não apenas louvar o Senhor. A finalidade desse salmo é instruir e não apenas o louvor.
mas instruir as pessoas diante das riquezas, que muitos por causa das riquezas abandonam o Senhor. O verso 4 diz assim: inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, e com harpa exporei o meu enigma. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, verso 4 dizendo, e com harpa exporei o meu enigma, a parte mais difícil de entender, exporei o meu enigma. Então o que nós, meus irmãos, observamos, o 7 diz assim: homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço pela sua vida. Homem nenhum pode redimir o seu irmão. Homem nenhum pode salvar a vida de um outro. Não temos como, nem um pai não pode salvar o seu próprio filho. Então aqui se fala: homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida. O verso 8 diz assim: pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, não existe como pagar o resgate de uma vida que nós olhamos dia após dia para a presença do Todo-Poderoso e podemos, assim, qualquer coisa que abaixa um pouquinho aí, glorificado e poderoso é o nome do Senhor, que nós olhamos, meus irmãos, pela palavra, podemos ver claro, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Uma alma, o valor de uma vida aos olhos de nosso Pai não há preço, não tem dinheiro que pague o resgate de uma vida para a glória do Todo-Poderoso, para o Senhor, para a salvação eterna. Então nós olhamos, podemos ver o verso 15, diz, antes do 15, se nós olhamos o próprio Senhor Jesus dizendo, Lucas 15, verso 7, ele diz: eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. Aqui o Senhor dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Por quê? Os 99 justos já são do Senhor, e aquele pecador estava perdido. Quando ele se arrepende, ele para e começa a refletir: eu preciso dessa salvação, eu preciso reconhecer que sou um pecador, eu preciso do Senhor Jesus mudar a minha vida. Quando nós paramos e refletimos que um homem para e reflete que está sem o Senhor, ele começa a parar e refletir: eu preciso do Senhor. Se nós lutamos para isso, o que acontece? Há em nós um arrependimento, e um coração arrependido move o coração de nosso Pai. Então o que o Senhor Jesus diz: há mais alegria por um pecador arrependido por 99 justos, porque os 99 justos já são dele. Então quando um pecador se arrepende, há uma alegria muito grande. Olhamos esse verso em seguida, o verso 10 de Lucas 15, 10 diz assim o Senhor Jesus dizendo: eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando um pecador se arrepende, os anjos do Senhor, que são zelosos pelo nome do Senhor, faz uma grande festa nos céus por um pecador que se arrepende. Quando um pecador se arrepende, o que os anjos fazem? Uma grande festa nos céus. Olha a alegria de nosso Pai de ver ali um salvo, os anjos se alegrando, glorificando o nome de nosso Pai por um pecador que se arrependeu. Nós podemos olhar o Senhor Jesus dizendo aí no Lucas 5,32: eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32, o Senhor Jesus diz: eu não vim chamar justo. Muitas vezes a pessoa se justifica que é muito bom, a pessoa justifica que está muito certo, mas o Senhor Jesus diz: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecador. Ele veio para os doentes, ele veio para aquele que começa a refletir: eu sou um pecador, eu preciso do Senhor Jesus, porque sem Ele nós traçamos para nós um sofrimento eterno.
Por isso que é importante o homem parar e refletir cada dia. A salvação está no Senhor. Se a salvação está nele, se nós não declararmos Ele como Senhor, onde nós vamos passar a nossa eternidade? Se nós não declaramos Ele, nós traçamos para nós um sofrimento eterno. Por isso que é importante, enquanto a vida é esperança, o valor, foi o que diz, pois o resgate de uma vida, Salmo 49:8, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Não existe euro, não existe todo euro do mundo, todo dólar, as demais moedas, para comprar uma alma. Não se compra. Uma vida se compra com o coração arrependido, uma mudança interior dentro do ser humano. Ele reconhece a grandeza do Todo-Poderoso e lança-se aos braços do Senhor Jesus, se torna um salvo. Amém? Não há dinheiro que paga. Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor, que nós mantemos os nossos propósitos diante do Senhor cada dia. Então se fala da futilidade dos prazeres do mundo, a riqueza, o orgulho, a fama, são mencionados, aleluia, nesse salmo. A finalidade é instruir e não apenas louvar o Senhor. Verso 15 também diz: mas Deus remirá a minha alma da sepultura e me levará para si. Quem vai remir a nossa alma? Aqui se fala: Deus remirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Se fala o cristão. Esse nosso ser pode ser desfeito na sepultura, mas a nossa alma e espírito já não estará mais na sepultura, já estará no paraíso. Mas o Senhor vai remir a nossa alma da sepultura e levar para si. Amém? O quanto é importante o homem declarar nesta vida o Senhor Jesus como Senhor. Você declarando, você recebe vida, e com essa vida que o Senhor Jesus nos deu, nós estaremos com Ele na eternidade. Amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor, que nós façamos tudo para a glória do Senhor. No mundo antigo havia mercado de escravo. Para ser liberto, o escravo tinha de ser redimido, ou seja, comprado por alguém. Para o escravo ser redimido, ele tinha que ser alguém comprar ele, para ele se livrar de onde estava preso ali. Então ele tinha que ser comprado por alguém. Marcos capítulo 10, 45, a palavra diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. O Senhor Jesus, nem Ele mesmo veio para, pois nem mesmo o Filho do Homem, se fala do Senhor Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor Jesus veio para dar a sua vida em resgates por muitos. Seria bom se todos reconhecessem, mas grande parte, principalmente o rico, eles acham que ser do Senhor, se humilhar para eles é muita coisa, e sabendo que a maior riqueza nossa é humilhar na presença do Senhor. Amém? Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Efésios 1, verso 7 diz assim, ó: nele temos a redenção por meio do seu sangue. Nele quem? No Senhor Jesus temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Olha que parte maravilhosa. Nele temos a redenção. O Senhor Jesus nos redimiu, nos deu sua vida por nós, por meio do seu sangue. Ele que nos, dando a sua vida, o seu sangue nos purificou de todo pecado. Se nós estamos purificados de todo pecado, o que acontece? Nós temos acesso ao trono da graça, tanto a presença do Pai quanto do Filho. Amém? Então nele temos a redenção, mediante o seu sangue. Ele derramou sua vida por nós. Aqui se fala, meus irmãos, passamos aí agora o Natal, né? O povo fala-se tanto em Natal. O verdadeiro Natal é você olhar para dentro de você cada dia e reconhecer que o Senhor Jesus nasceu no teu ser. Ele deu vida para você,
Você olhar para dentro de você e dizer para você mesmo: Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu amado. Não como muitos estão lá no menino. Ele não é o menino, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores hoje, amém? Ele veio para nos dar vida, Ele é o Todo-Poderoso, Ele nasceu na nossa vida, Ele está dentro de nós. Nós somos o templo vivo do Espírito Santo, nós somos morada do Senhor, nós sentimos a sua glória, nós sentimos o seu poder, nós sentimos a sua virtude, amém? Hoje Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, conosco o Todo-Poderoso. Nele temos a redenção. Então diz bem claro: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Ainda diz: Ele que perdoa os nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, de acordo com as riquezas de nosso Pai, a sua grande misericórdia para conosco, riqueza da sua graça. Ele não olhou para nós, as nossas imperfeições, os nossos defeitos, não olhou para nós. Muito ser humano julga muito: olha essa pessoa bonito, aqui, olha ali, ai, baixo, alto, você é branco, preto, olha aqui. O Senhor não, Ele olha lá para dentro. O Senhor nos ama, Ele olha para nós com o seu amor glorioso, amém? Todos nós, aos olhos do Senhor, temos um valor altíssimo, não existe ninguém melhor, somos iguais aos olhos do Todo-Poderoso, amém? Somos todos iguais. A morte do Senhor Jesus, Ele deu sua vida por toda a raça humana, independente de nação, credo, língua, tudo. Ele deu para todos. A salvação é para toda a raça humana. Feliz é o homem que para e começa a refletir: eu necessito desse Senhor precioso. Então diz: o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aprendemos que o Senhor Jesus pagou o preço que pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado. O Senhor Jesus pagou o preço por nós, que nós viéssemos ser libertos da escravidão do pecado e tivesse uma nova vida com Ele e para Ele. Tivesse uma nova vida com Ele e para Ele. É importante isso, você ter uma nova vida com o Senhor Jesus e uma vida também para Ele, amém? Que todos nós venhamos amar essa pessoa doce, amar essa pessoa preciosa, que é o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, glorificado. Não há como comprar do Senhor Deus a vida eterna. Aqui é o lado que o homem se prevalece nas suas riquezas e diante aos olhos do Senhor nada resolve, porque não há como comprar do Senhor Deus a vida eterna. Não tem como comprar a vida eterna, não há como comprar do Senhor Deus a vida eterna. Somente Ele pode redimir uma alma, somente, isso aqui é importantíssimo, somente Ele, somente o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode redimir uma alma do inferno. Não podemos contar com riqueza ou conforto material para mantê-lo feliz. Nunca teremos riqueza para isso ou para impedir a morte. Nunca teremos riqueza para comprar salvação ou impedir a morte. Todos nós somos mortais, toda a raça humana é mortal, amém? Por isso que é importante, enquanto há tempo, enquanto há vida, vamos parar a refletir. Necessitamos do Senhor Jesus. Quantos hoje se prevalece em cima das suas religiões? Quantos evangélicos hoje se prevalece no nome da sua entidade, espiritualmente estão mortos? Não resolve também? O que resolve é nós pararmos e refletir dia após dia: eu preciso estar mais perto do meu Senhor, Ele é a minha total segurança. Se algo acontecer com esse meu corpo, estarei salvo? Aí muitos dizem: o Senhor sabe. Não, você sabe. Se você serve o Senhor de perto, você serve com sinceridade, você sente pelo Espírito do Senhor que você é um salvo, amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia.
Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Então lute para pertencer ao Senhor Jesus e sua morte será apenas física e não espiritual. Isso é importantíssimo. Nós lutarmos para pertencermos ao Senhor Jesus, e a nossa morte será apenas física, não espiritual. Espiritualmente estaremos com o Senhor. Amém? Aqui está o conforto, a riqueza. Sabe para quem? Para os pobres, pobre de espírito. Não fala pobre financeiramente, não. Pobre de espírito. Tem muitos pobres, mas não quer o Senhor. Infelizmente, pobre de espírito, aqueles que dão lugar ao Espírito Santo, que começa a parar e refletir: eu necessito dessa pessoa doce. Amém? Eu necessito dessa pessoa preciosa. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Se nós olhamos o verso 10, diz assim: pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato. Nos olhamos no cemitério, sempre nós fazemos culto fúnebre, estamos no cemitério, vemos ali a placa, doutor fulano de tal, ali famílias ricas, muitos nomes influentes, estão todos na plaquinha do cemitério. A gente olha para dentro da gente e fala: quanta sabedoria foi embora. Todos morrem, todos vão, a fama acaba. É o que diz: pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e insensato. Tanto o tolo quanto o insensato vai também. E para outros deixa os seus bens, para outras pessoas deixa ali os seus bens, suas riquezas. Seus túmulos serão sua morada para sempre. Aqui se fala de seus túmulos serão a sua morada para sempre, sua habitação de geração em geração. Ainda que tenha dado seu nome às terras. Quantas pessoas colocam o nome, fazenda fulano de tal, ou edifício tal, o nome, seus nomes dão seus nomes. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. O homem pode ser tão importante quanto for, não vive para sempre. É como os animais que perecem, é como o animal morre, o homem também chega ao seu fim. Com toda a sua riqueza, dias virão que acaba tudo. Olhamos para o verso 13: este é o destino dos que confiam em si mesmo e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Olha aqui, este é o destino. A palavra diz claro, verso 13: este é o destino dos que confiam em si mesmo. Quantos confiam em si mesmo? Quantos acham? Se eu tenho o melhor salário, a melhor renda, os melhores carros, eu vou para onde quer, eu faço o que eu quero, eu vou para o país que eu quero. Eles confiam em si mesmo, em sua sabedoria. Se acha muito sábio, se reconhece muito importante. Muitos louvam a si mesmo, se acha muito sábio, muito inteligente. Mas a palavra diz, podemos ver, este é o destino dos que confiam em si mesmo e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Há muitos seguidores deles que aprovam o que eles dizem. É como se nós aprovarmos uma pessoa em pecado, nós também estamos em pecado. Se nós aprovamos uma pessoa que vive no pecado, achando, não, tá bom para você assim, você está se sentindo bem, fica nisso, nós também estamos em pecado. Que sobre nós está a luz, nós viemos para abrir os olhos dos que estão nas trevas. Não podemos concordar com uma vida no pecado. Se a pessoa não pergunta para nós, tudo bem, mas se a pessoa pergunta para nós e nós venhamos conformar com ele e dizer, não, você que sabe, não tem problema não, se você está achando que assim tá bom, não, se está em pecado aos olhos do Senhor. Amém? Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, o Senhor não tem prazer de condenar ninguém. O Senhor quer que toda a raça humana se arrependa, reconheça Jesus como o Senhor, para a salvação de toda a raça humana. Amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Santo, santo é o teu santo nome, Rei. Glorificado. O verso 14 diz assim: como ovelhas estão destinadas à sepultura,
e a morte lhe servirá de pastor. Então, como ovelha, um homem com tanta riqueza, mas do outro lado diz, como ovelhas estão destinadas à sepultura, e a morte servirá de pastor. A morte, que ali servirá de pastor, que vai cuidar deles. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles. Aqui se fala do que morreu fisicamente, mas espiritual não. Espiritualmente a tua vida é para a glória do Senhor. Espiritualmente você olha para dentro, como foi louvado nessa noite. Você olha para dentro de você e diz: eu sou um adorador. Eu nasci para adorar essa pessoa preciosa. Eu nasci para ser do Senhor Jesus. Eu nasci para confessar esse nome. Eu nasci para viver com esse nome maravilhoso. Para você, aleluia, há uma esperança gloriosa. É o que diz o centro desse verso. Aleluia, pela manhã os justos triunfarão sobre eles. Os justos vão estar reinando com o Senhor. A aparência deles se desfará na sepultura. Se fala já dos ricos, das pessoas que não conhecem o Senhor. A aparência deles se desfará longe das suas gloriosas mansões, longe das suas riquezas. A aparência deles vai acabar tudo, vai chegar o fim de tudo. Por isso, meu irmão, sábio é o homem que para e começa a refletir: eu necessito dessa grande salvação, eu necessito dessa oportunidade preciosa, essa oportunidade que eu tenho, reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida. O rico e o pobre têm algo em comum: quando morrem, deixa tudo que possui aqui na terra. Tem algo em comum: quando morre, deixa tudo aqui. Apresento de mãos vazias diante do Senhor Jesus. Apresento, se nós olhamos, a palavra diz que todo joelho vai se dobrar diante aos olhos do Senhor. Feliz é o homem, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Pelo Espírito do Senhor, você sempre procura fazer o que agrada ao Senhor. Sempre você olha para dentro de você e diz: o meu amado vive, Ele está comigo. Você é uma pessoa vigiada, não pelo pastor da igreja, mas pelo sumo pastor, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Essa é a riqueza para os filhos do Todo-Poderoso, você saber que tem alguém olhando para você, porque você é dele, você é um templo vivo do Espírito do Senhor, você é do Senhor. Os irmãos podem dizer glória a Deus? Os irmãos podem dizer aleluia? Aleluia! Que a nossa vida seja para o louvor do Senhor, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Se tivesse uma outra oportunidade, né, de vida, quantas pessoas estão já no Hades sofrendo, no tormento? Quantas pessoas já partiram desse planeta Terra sem o Senhor Jesus? Como a parábola que o Senhor Jesus contou do rico e Lázaro. Se tivesse uma outra oportunidade de vida, o desejo seria investir menos na terra de onde partiram, e mais no céu, de onde há uma herança incorruptível. Quantos já estão sofrendo no tormento? Se eles pudessem voltar aqui, como aquela parábola que o Senhor Jesus contou do rico, eles queriam estar aqui na terra, investir menos aqui e mais na eternidade com o Senhor. Quantos já partiram daqui? Se eles pudessem voltar aqui, sabemos que nunca mais volta. Após a morte segue-se o juízo. Falamos da mensagem do domingo passado. Então acontece, não há mais como voltar, mas vão se enfrentar o juízo. Então nós olhamos, isso é importantíssimo, repetindo essa parte: se tivesse uma outra oportunidade de vida, o desejo seria investir menos na terra de onde partiram, e mais no céu, onde há uma herança incorruptível. Lá nada destrói, lá o tempo nada gasta, é uma herança incorruptível, ferrugem nada destrói, é uma herança eterna com o Senhor. Mas para ter um tesouro no céu, devemos colocar a nossa fé no Senhor Jesus. Comprometemos-nos a obedecer e lutar pelo reino de Deus. Comprometer e obedecer. Sempre você olhar para você,
e olhar que você está caminhando, o Senhor está olhando para mim, a minha vida é dele. Reconheça em tudo a presença do Senhor e viva para a glória do Todo-Poderoso, comprometendo dia após dia de estar com o Senhor, o Todo-Poderoso. Esta é uma oportunidade para verificarmos nossa condição aos olhos do Senhor Jesus, investir no reino do Senhor em nossas vidas, investir no reino do Senhor, onde nosso viver, somente o Senhor Jesus pode redimir uma vida da sepultura, somente o Senhor pode livrar uma vida da sepultura. Verso 9, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois o verso 8 diz, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre, viver para sempre somente com o Senhor Jesus o Todo-Poderoso, e não venha sofrer decomposição. A vida, meus irmãos, está toda nas mãos do Senhor Jesus. E quantos falamos desse salmo, se prevalece no que tem, acha que as suas riquezas vai resolver alguma coisa, a sua posição, a sua fama vai resolver alguma coisa. Quantos por causa de posição, de fama, tem vergonha de confessar esse nome, tem vergonha de estar com um de nossos irmãos? Eles acham humilhante andar com crente, acham humilhante conversar com cristão. Quantos pensam assim? Porque eles acham que vai atrapalhar a posição deles na sociedade. Mas feliz é você que confessa esse nome, feliz é você que não está pensando no planeta Terra, feliz é você que está pensando na eternidade com o Senhor Jesus o Todo-Poderoso. Você está enxergando muito além deles, amém? Eles estão enxergando as riquezas, os privilégios aqui, você está enxergando a riqueza, uma eternidade com o Senhor Jesus em glória, amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.